mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, para mais uma vez, reunidos como estamos, louvarmos a Deus, adorarmos ao Senhor e ouvirmos, consequentemente, a sua palavra e aquilo que Ele tem para nós. A palavra do Senhor nos diz o seguinte no Salmo 32, os primeiros versos do Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. No início do culto que estamos prestando ao Senhor, Ele, o nosso Senhor, nos concede a oportunidade de, nesse instante, silenciosamente baixarmos as nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e dizermos: Senhor, eu subi à tua casa para te adorar, mas, Pai, eu sou um pecador, eu pequei contra ti. Por isso eu vou confessar o meu pecado a ti nesse instante. Façamos isto, meus irmãos, nesse momento, confessando ao Senhor os nossos pecados. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela graça da confissão dos nossos pecados. Muito, muito obrigado, Senhor, por este instante. Como este momento nos torna leve, não por nós, mas por tua graça, por teu amor, por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Oh, meu Senhor, queremos te agradecer porque tu abriste esta porta para que pudéssemos, nesse instante, levarmos diante de ti, no início do culto que estamos te prestando,
as nossas faltas, a nossa desobediência, as nossas transgressões contra a tua santa lei, contra as tuas ordenanças, contra ti, Senhor. Reconhecemos que temos pecado contra ti, mas, Senhor, nos valemos da tua graça e por isso te louvamos por este momento. Abençoe o teu povo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Paz e graça, irmãos. Aqueles que puderem, fiquem de pé conosco. Vamos dedicar os próximos minutos a cantar ao Senhor como igreja. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, nosso Rei. Cante Hosana. Hosana ao nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso
é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu
Digno Cordeiro.
Permaneçamos de pé para a leitura das Sagradas Escrituras. A leitura se encontra no boletim que você recebeu ao adentrar a igreja, na página 3. Faremos a leitura conforme se encontra na liturgia. Leiamos, Salmo 78, versos de 1 a 7. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nulos têm contado. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer a seus filhos. Para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas aguardassem os seus mandamentos. Que o Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Podeis sentar, queridos irmãos. Amados, graça e paz, uma boa noite a todos. Imagino que você veio preparado para esse momento da nossa adoração, para essa ocasião litúrgica que glorifica a Deus, que é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Os nossos diáconos já estão aqui a postos, e se você veio pronto, faça isso com alegria. Quero lembrar aos irmãos que temos também a opção de fazer isso por meio de Pix, ou de transferência Pix. Aí na página 2 do nosso boletim, você tem essa opção, tá bom? Contribua com alegria, alegria de coração, para a glória de Deus. Um pouco que trago nas mãos, e nem sei se consigo entregar grande areia na imensidão, ou o sal de uma gota do mar. O que tenho faz parte de mim, que sou do que posso fazer. Devolvo aquilo que enfim abre mão do interior do meu ser. Do pó o homem formou, na matéria a vida soprou, tua imagem em nós fez nascer. Com o dedo estrelas pintou, o universo inteiro criou, e na palma da mão vida e o meu
Vamos orar, queridos. Vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos alcançado semanalmente com a sua doce providência, e esse é o motivo, ou a razão pela qual nós podemos contribuir com a obra dEle. Pai, a Tua palavra diz, por meio do salmista, que abres a mão e satisfazes o desejo de todos os seres viventes. Há providência da Tua parte para todo o mundo, para todo o planeta. E a Tua igreja, de maneira bem especial, específica, recebe da Tua boa mão, é assistida pela Tua doce providência, é alcançada semanalmente pela generosidade material do Senhor. A Tua igreja tem prosperado não apenas espiritualmente, o que seria já o suficiente, mas a Tua igreja tem prosperado materialmente. Nós queremos então reconhecer aqui que tudo vem da Tua boa mão. Eu gostaria de aproveitar, Senhor, esse momento e orar em favor daqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Se por um lado há muita bênção, há muita dádiva que o Senhor derrama sobre várias famílias aqui, nós entendemos também que há muitas famílias passando por desertos financeiros. Senhor, mais uma vez, abres a Tua mão e satisfazes o desejo de todos os seres viventes. Contemple esses meus irmãos. Contemple os meus irmãos que aqui estão com o coração apertado, dizendo: gostaria tanto de contribuir mais. Abre a porta de emprego que está faltando, Senhor. Conceda a graça do emprego. Conceda a graça, Senhor, do trabalho. Se porventura no meio de nós temos pessoas precisando de emprego, de trabalho, de atividade remunerada, Senhor, faz em prol destes, opere, atende a nossa oração, atenda o clamor do nosso coração, não por merecimento nosso, mas por graça Tua, e tão somente por graça Tua. Assim oramos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém e amém. A essa altura do nosso culto, nós rendemos graças ao Senhor pelos motivos que nutrimos em nosso coração, ou que carregamos em nosso coração de bênçãos e dádivas que testemunhamos e que, após testemunharmos, nós concluímos assim: foi o Senhor nos deu, o Senhor nos concedeu, o Senhor abriu essa porta, o Senhor operou essa libertação, fez essa transformação, e isso faz com que o nosso coração transborde em gratidão. É chegado o momento de ações de graças. Eu sei que todo mundo aqui tem motivo para agradecer a Deus, para até mesmo dizer: pastor, faça esse registro. Eu já disse aqui que nós não estamos mais fazendo esse momento de ações de graças com nomes bem específicos, porque há um volume muito grande, e aí não tem como atender a todos. Por exemplo, no meio desse mar de gente, há muita gente aqui, há muitas pessoas que completaram mais um ano de vida, né? Que completaram mais um ano de casamento, e a gente não consegue contemplar a todos. E aí fica muito injusto da nossa parte citar uns nomes e outros não. Por isso, eu fiz questão de fazer orações mais gerais e agradecer ao Senhor por todos vocês, pela nossa vida e pela nossa família. Mas há exceções, né? Eu gostaria de fazer um registro aqui bem especial. O nosso presbítero Toninho e a sua esposa Neide completaram 50 anos de casamento. Eu gostaria de chamá-los aqui à frente e aqui em cima. Penso que um momento como esse a gente não pode deixar passar.
como o pastor Carlos Alberto está dizendo aqui, é uma raridade, né? 50 anos de casamento não é para todo mundo, não. Não é para todo mundo, não. Já podem abrir um curso aí de noivos, casais. É uma referência para nós, né? É uma referência para a nossa juventude, que tem esse desejo de chegar a essa altura aí, tá? Sintam-se abraçados pela igreja, e todo mundo aqui compartilhe da alegria de vocês. Eu estive ontem com o presbítero Toninho e Neide, e com a família que está ali também, mas todo mundo na mesa, uma coisa muito linda, irmãos, muito bonita. Isso é muito bonito de se ver, né? Filhos, netos, a gente se alegra muito com isso. Eu gostaria de orar por esse casal, render graças ao Senhor pelos 50 anos. Espero chegar lá. O pastor Carlos Alberto está completando esse ano, pastor? 50 anos também. É uma data. Alguém mais vai completar 50 anos de casamento? Está vendo que é uma raridade? Não é fácil, não. Vamos orar? Pai bendito e amado, diante de tanta notícia ruim, diante de tanta coisa que aos nossos olhos são, ou mexem com a nossa alma, e que inquietam o nosso coração, diante de tanta família que chega ao fim, de tanto casamento que não prospera, de tantos casais que não desfrutam da longevidade da vida conjugal, nós estamos diante desse fato histórico, que é graça da tua parte. Tudo isso aqui, toda essa história de casamento, de vida a dois, de construto familiar, se resume na expressão: até aqui nos ajudou o Senhor. É o que eles dizem, é o que eles expressam. Até aqui o Senhor os ajudou. E nós rendemos graças pelos dois, pelos seus filhos, pelos seus netos, por essa linda família, por essa linda árvore genealógica. Que a descendência do casal sirva ao Senhor, que o legado fique impresso no coração de cada um, dos filhos, dos netos, e que assim esse núcleo familiar glorifique ao Senhor sempre. 50 anos, até aqui o Senhor os ajudou. Muito obrigado por esse momento. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe. As nossas crianças agora, não é? Crianças no altar do Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te encontras
Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Antes da gente fazer o nosso momento de oração pelas nossas crianças, eu gostaria de fazer um apelo à nossa igreja. Como é de costume, acredito que os irmãos já tomaram conhecimento, né, que o departamento infantil, todos os anos a gente realiza uma festa para crianças carentes aqui na nossa igreja. E esse ano a gente estará realizando também essa festinha, dia 19 de outubro, e nós queremos contar com a colaboração dos irmãos, né? Lançamos já uma campanha há alguns dias e estamos precisando de doação de balas, de pipocas, de brinquedos. Então, os irmãos que se sentirem tocados, né, para ajudar esse evento maravilhoso que todos os anos a nossa igreja realiza, juntamente com o nosso departamento infantil. Então, sintam-se à vontade, é só deixar sua doação, sua colaboração aqui na secretaria da nossa igreja, ou então nos procurar, tá certo? Vamos agora estender nossas mãos em direção às nossas crianças e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Paizinho querido, pelo privilégio, ó Deus, de podermos estar mais uma vez em Tua casa, em Tua presença, Senhor, para transmitir, ó Deus, a Tua palavra aos Teus pequeninos. Ajuda, Senhor, cada professor, abençoa, dando sabedoria, para que eles possam levar a Tua boa semente, que ela possa frutificar no coração da vida de cada uma dessas crianças. É assim que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de passarmos para a canção que antecede a mensagem, antes de entoarmos essa última canção, eu gostaria de adiantar aqui alguns avisos. Eu ia deixar para o final, mas resolvi fazer agora. O primeiro deles tem a ver com o congresso que está sendo promovido pelo Ministério Esther. Se você recorda, a minha esposa Nayane, que está à frente, ela fez um apelo bem forte no domingo passado. Algumas inscrições foram feitas e restam algumas inscrições, tá? No final do culto você pode chegar ali, lá atrás, Fernanda está ali, e ela vai fazer a sua inscrição. Os dias são 25 e 26, os dias do congresso. 25 e 26 de outubro. Tá certo, Fernanda? É isso mesmo, não é? 25 e 26 de outubro. Um detalhe, irmãos, um detalhe bem importante. Se porventura você conhece alguém que quer participar e não tem condições, patrocine, tá? Então convide mulheres, pessoas que precisam ouvir, que precisam de alguma forma dessa palavra, dessas ministrações. Convide mulheres, abençoe essas mulheres. Faça isso, o Senhor se agrada disso, tá bom? Apadrinhe pessoas, é uma forma de evangelizar, é uma forma de edificar vidas, de edificar famílias. Então, se você tem esse desejo no coração e conhece alguém que pode participar, com disposição de coração, querendo participar, mas não tem condição financeira de fazer a inscrição, aproveite a oportunidade e pague para essa pessoa. Tá bom? Então, aviso dado com relação ao congresso promovido pelo Ministério Esther. Um outro aviso, irmãos, diz respeito a esse próximo domingo. Não teremos a nossa EBD. Em virtude das eleições, pela manhã nós não teremos nenhum trabalho aqui na igreja. Então não haverá EBD próximo domingo, mas teremos o nosso culto normalmente às 18 horas. Nosso culto solene. Então não venha pela manhã, porque aqui não vai estar funcionando. Se você quiser vir orar, a porta vai estar aberta, você se ajoelha aqui, pode fazer isso, tá? Mas não teremos nenhuma programação pela manhã, tá bom? Mas o culto à noite permanece.
Acredito que é só isso. Vamos louvar ao Senhor e preparar o nosso coração para a mensagem. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me quase perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor Só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meus irmãos, nós iremos ouvir a palavra do Senhor. Espero que o nosso coração esteja preparado para isso, que o Espírito prepare o nosso coração.
ainda mais. O reverendo Carlos Alberto vai ministrar a palavra ao nosso coração. Ele disse que ia vir sozinho, tá? Por isso que eu não o ajudei. Eu fiz questão de pegar o microfone antes dele, porque há algumas pessoas novas aqui que não conhecem, né? O pastor Carlos Alberto é o pastor plantador dessa igreja, tá bom? Então, se você é novo aqui, a história dessa igreja passa pelo reverendo Carlos Alberto. Tem uma história de muito amor, muito afeto, muito carinho. Há uma reciprocidade muito grande, um carinho da igreja pelo pastor, do pastor pela igreja. E isso deixa o nosso coração muito, muito felicitado, não é? Muito felicitado. Ele está aí de castigo. Da outra vez que ele veio pregar aqui, ele estava com uma bengala, não era, pastor? Era um tipo de charme. Era um tipo de charme. Agora o charme aumentou. Está de castigo aí, passou por uma cirurgia, não está podendo andar, se movimentar, mas a palavra vai velozmente chegar ao seu coração. Tá certo? Pastor, Deus te abençoe. Obrigado, pastor André. Ele estava me lembrando, foi de um episódio ocorrido em Fortaleza. Eu fui pregar lá e eu estava nessa época bem ruim dos pés e fui pregar sentado no banquinho. Quando terminou, o irmão veio me perguntar se era alguma coisa teológica ou era só charme. Eu digo, tu errou as duas, é artrite mesmo. Mas agora nem é artrite, aqui foi uma cirurgia e, se Deus quiser, nós vamos deixar essa cadeira definitiva por algum tempo. Queridos, é um privilégio muito grande estar aqui para celebrar mais um ano de vida de uma igreja. No momento da história em que muitas igrejas estão morrendo, nós estamos aqui para celebrar a vida de uma igreja. Os que estão aqui desde o começo, e eu encontrei vários aqui na chegada, sabem do que foi a caminhada até aqui. Lembram daquela manhã em que nós estávamos aqui lavando esse salão, usando água dos bombeiros para lavar esse salão? Lembram das perseguições que nós sofremos, atravessamos e vencemos pela graça de Deus. Eu fico imaginando quantas pessoas passaram por aqui e estão hoje sendo bênção em outras igrejas, em outros lugares, mas passaram por aqui, nasceram espiritualmente aqui, ouviram falar do amor de Deus, aqui disseram sim para Jesus Cristo, aqui receberam o Espírito Santo de Deus, aqui foram instruídos na palavra e hoje estão em outros lugares. Outros estão no céu, usufruindo do galardão que Deus tem preparado para todos nós. É um privilégio, uma alegria muito grande vir aqui, queridos. Deus sabe disso. E eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 15. Eu lembro de uma semana de Natal, em que eu fui chamado ao hospital Eclipse para fazer uma traqueostomia em uma moça que havia embebido o corpo em gasolina e ateado fogo ao seu corpo. E quando eu cheguei, ela estava numa situação terrível, ela tinha queimado 100% do corpo, dava para ver por baixo daquelas queimaduras que era uma pessoa jovem, bonita. E eu lembro que eu perguntei a ela, minha filha, por que você fez isso? E ela disse, porque a minha vida se tornou um inferno. Porque a minha vida se tornou um inferno.
Eu lembro que ela tinha 26 anos. Como é que o inferno se instala na vida de uma pessoa de 26 anos? É que o inferno, queridos, não respeita idade. Inferno não respeita conta bancária. Inferno não respeita beleza. Inferno não respeita sucesso profissional. Inferno não respeita fama. Ele se instala sempre que ele encontra um lugar vazio. Ele é oportunista. Eu quero ler esse texto. Esse texto fala de paz. Capítulo 15, segundo livro das Crônicas. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa. Asa era o rei de Judá naquela ocasião. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede forte, verso 7, mas sede forte, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Odede, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que ele tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os moradores de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para Judá, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. E naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher, e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombeta, e todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. Leiam comigo agora essa frase. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O Senhor lhes deu paz
por toda parte. Eu quero pular e ir adiante. O verso 19. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Senhor Deus, é possível que por trás desses semblantes sorridentes, alegres, maquiados, haja pessoas vivendo o inferno no casamento, o inferno no trabalho, na empresa, no emprego, na família, um inferno na alma. Senhor Deus, eu quero te pedir que esta noite seja a noite da morte do inferno e da ressurreição da paz, em nome para a glória de Jesus. Que esta seja uma igreja de paz, que as pessoas venham aqui e encontrem paz, que as pessoas venham aqui celebrar paz e que o príncipe da paz esteja no centro destas celebrações e no centro do que vai ser dito hoje. Em nome dele, amém. Era para o reino ser muito maior. Deus fizera uma aliança com Davi, uma aliança unilateral. Quando Davi se enfronhou para construir um templo, incomodado por morar ele num palácio feito de madeira de acácia e de cedro, tudo revestido de ouro, ele achou que era uma incoerência ele viver num palácio e Deus morar numa tenda, a tenda da aliança, conhecida como tabernáculo, muito alinhado, mas era tenda. E Davi entendeu que aquilo estava errado. Deus tinha que morar, era num palácio e grande, mais do que um palácio, num templo. E aí começou a juntar material. E chegou um profeta para falar com ele e disse: olha, duas coisas para lhe dizer. Primeiro, que você não vai construir o templo, porque você é um rei guerreiro, as suas mãos estão muito sujas de sangue. Mas a segunda coisa é que Deus se agradou desse desejo do teu coração, e Deus disse que você não vai construir uma casa para Ele não, mas Ele vai construir uma casa para você. Ele vai estabelecer a tua casa como casa de reis em Israel. E Deus está assumindo de forma unilateral e soberana que nunca vai faltar um herdeiro seu assentado no trono de Israel. Davi ficou felicíssimo e continuou juntando material, porque Deus disse que o filho dele, Salomão, haveria de construir. Salomão assume o trono, Salomão constrói o templo, mas Salomão constrói também uma grande quantidade de altares pagãos para as divindades pagãs de suas muitas mulheres. O homem mais sábio, não contando Jesus Cristo, que pisou nesse planeta, Salomão, produziu sabedoria que serviu para a vida de muita gente
mas que pelo jeito não serviu para a vida dele. E Salomão descumpriu os 3 pré-requisitos estabelecidos lá no Deuteronômio, muito antes de haver monarquia em Israel. Quando Israel era ainda uma teocracia, quando o povo era guiado pelo que Deus dizia. No capítulo 17 de Deuteronômio está dito: haverá um dia em que Israel vai querer um rei. E quando houver um rei em Israel, este rei não deverá acumular nem ouro, nem cavalo e nem mulheres. Somente os 3 que Salomão acumulou: ouro, cavalo e mulheres. E o texto diz, queridos, que envelhecendo Salomão, as suas muitas mulheres lhe corromperam o coração, porque não eram só muitas mulheres, eram muitas mulheres proibidas. O povo de Deus era proibido de casar com mulheres ou com rapazes das nações. Deus estava destruído. Salomão casou com todas as que havia por perto, longe. 700 mulheres e 300 concubinas. E a desculpa de que aquilo era acordo político não funciona. Deus disse: não é para acumular, não é para acumular, não interessa se é político ou o que seja. Envelhecendo Salomão, as mulheres lhe corromperam o coração e ele construiu altares para as divindades pagãs daquelas mulheres. As divindades de Moabe, as divindades de Amon, as divindades dos heteus, as divindades de todas aquelas nações pagãs. E ele, Salomão, se prostrou diante destas divindades. E aí, agora, Deus ficou no impasse. Havia uma promessa de que nunca faltaria um descendente de Davi sobre o trono. Mas havia um juízo que tinha que ser aplicado a Salomão. Ele teria que perder o trono. E Deus equaciona a sua fidelidade para com Davi com a sua ira para com Salomão. E das 12 tribos ele tira 10 e deixa a família de Davi no trono, mas num trono minguado. Um trono que um dia tivera 12 tribos, 12 príncipes, e agora só tinha 2 tribos, 2 príncipes, Judá e Benjamim. O filho de Salomão, Roboão, piora ainda mais. Está no trono apenas por causa do avô Davi, que conquistara de Deus o direito de ter um herdeiro no trono. Roboão introduz os prostitutos cultuais. Os cultos pagãos sempre eram uma mistura de orgia e religião. Havia as prostitutas, que eram as sacerdotisas, e havia os prostitutos, porque o serviço religioso era uma mistura de bacanal. Roboão importa isso para Judá. O filho dele, Abias, também vai na mesma linha. E então surge Asa, filho de Abias, neto de Roboão, bisneto de Salomão.
E o texto diz que Abias aplica o seu coração a adorar somente a Deus. E aí Deus lhe dá 10 anos de paz. Num contexto como foi lido aqui, não havia paz, nem para quem entrava, nem para quem saía. Não havia paz para quem estava em casa, nem para quem estava na rua. Não havia paz para quem estava na cidade, nem para quem estava no campo. Era um período negro em que nação contra nação, cidade contra cidade, pessoas contra as pessoas se matavam, as cidades se degladiavam, as nações se destruíam. E num contexto como este, Deus dá ao rei Asa 10 anos de paz. Aí se levanta um inimigo chamado Zerá. Não era um inimigo qualquer. Era um general etíope à frente de um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra ferrados. E ele vem contra Asa. E Asa, que não tinha nem metade disso de soldado, ora a Deus e diz: Senhor, não há ninguém além do Senhor que seja capaz de ajudar o menor contra o maior. Porque ajudar o maior contra o menor, até o diabo ajuda. Mas ajudar o menor contra o maior, ele disse: só tu, Senhor. O resultado é que o menor ganhou do maior. O resultado é que aquele exército de 1 milhão de soldados, que provavelmente vinha do Egito, comandado por um comandante etíope, 1 milhão de soldados foram desbaratados, a maioria foi morta pelo exército do rei Asa. Porque quando Deus está conosco, querido, não importa quantos nós somos, se Deus está conosco, nós somos sempre maioria. Se Deus está com você, querido, você é maioria. Não interessa se o que vem contra você é maior, não interessa se o que vem contra você é mais numeroso, é mais poderoso, é mais forte do que você. Pode ser, mas não de quem está com você. Deus não vai te transformar num super-herói. Você não vai se transformar num super-homem. Você não vai cuspir fogo pela boca. Quem vai fazer isso é Deus. Salmo 18. Salmo 18. Davi diz: laços de morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim, achei-me em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, acode a minha alma. E ele diz: e o Senhor do seu alto céu me ouviu. Queridos, para você entender o que está acontecendo, você precisa saber qual é o cenário em que Deus vive na hora que Ele escuta o clamor meu e seu. Lá em Apocalipse capítulo 4 ele diz assim: e depois destas coisas eu vi uma porta aberta no céu, e a voz que falara comigo no início, com voz de muitas águas, disse: sobe para cá e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Eu imediatamente fui arrebatado em espírito e me vi no céu diante de um trono, e no trono assentado um semelhante à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris
como uma esmeralda, e 24 tronos, onde estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e tendo na cabeça coroa de ouro. E havia diante do trono 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus espalhados pela terra. E havia um mar de vidro límpido como cristal, e 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente semelhante ao leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro com rosto de homem, e o quarto semelhante a uma águia voando. E cada ser vivente tinha 6 asas, cheios de olhos por dentro e por fora, e não cessavam, noite e dia, de proclamarem, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Não cessam, dia e noite. Essa hora lá, eles estão fazendo isso. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E ele continua dizendo, e todas as vezes que os 4 seres viventes dão glórias a Deus, e honra e ações de graça ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos saem dos seus tronos, se prostram, colocam a coroa em direção àquele que está no trono do meio e dizem: Tu és digno de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração, porque Tu criaste todas as coisas pela Tua vontade, para a Tua glória, todas as coisas foram criadas, Tu és digno, Senhor. E aí nós já temos 2 cantorias, uma dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, e uma outra cantoria dizendo: Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, o louvor e a adoração, porque criaste todas as coisas para a Tua vontade, Tua glória, todas as coisas foram criadas. Mas quando você estiver achando que o barulho está grande, o barulho vai aumentar. O barulho vai aumentar porque vai agora aparecer o Cordeiro. E o Cordeiro vai tomar o livro que está na mão direita daquele que se assenta no trono. E quando ele tomar o livro, aí miríades e miríades de anjos, miríades e miríades, e o mar. É anjo para dedéu. Se você começar com ele aqui na porta da igreja, quando passar na porta do céu, a gente está na metade da fila. Miríades e miríades de anjos cantando, dizendo: Digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os selos, porque ele morreu e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todos os povos, tribos, língua e nação, e para Deus os constituiu sacerdotes e reinos, e eles reinarão para sempre. Aí nós já temos a terceira cantoria. Aí junta a primeira: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é o que há de vir. A segunda: Tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, o louvor, a adoração, porque criaste todas as coisas pela Tua vontade, para a Tua glória. Foram criadas, e mais miríades e miríades de anjos cantando, dizendo: Digno é o Cordeiro de receber a glória, a honra, o louvor e a adoração, porque Ele foi morto, com seu sangue comprou para Deus pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nação, e para Deus os constituiu sacerdotes e reinos, e eles reinarão para sempre. Aí, querido, ainda tem mais gente para cantar. Tem mais gente para cantar. Aí os 24 anciãos e os 4 seres viventes entram numa outra cantoria, dizendo: Tu és digno de receber a honra, a força, o louvor, a glória, o domínio, a riqueza. E aí você vai escutar o som de toda a criatura do céu, da terra e debaixo da terra cantando ao que está. Nessa aí você vai junto e vamos ensaiar. Ao que está sentado, vamos ensaiar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fraquíssimo, desse jeito não canta. Ou melhora ou não canta. Vamos melhorar. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro,
seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora sim. Barulho é grande, mas Davi diz: ele do seu alto trono me ouviu e desceu montado num querubim, voando velozmente sobre as águas, as asas do vento. E ele vem, e ele diz, e ele veio, soltando fumaça pelas narinas e cuspindo flechas de fogo pela boca. Isso é dragão, querido. É dragão. É Deus versão dragão. E Deus vira dragão porque tinha alguém infernizando a vida de Davi. Deus vira dragão quando tem alguém infernizando a tua vida. Esse é o jeito da Bíblia dizer que Deus se importa, que Deus se liga, que Ele não fica indiferente, que Ele para a festa no céu, que o céu desce à terra e Ele vem em meu socorro, e Ele vem em teu socorro, porque a gente é bonzinho? Não, porque Ele nos ama. Ele não nos ama porque nós somos bonzinhos, Ele nos ama por causa de Jesus Cristo. Não nos ama porque somos bem comportados, Ele nos ama por causa de Jesus Cristo. Ele nos ama. Ele diz: se me buscares, eu me deixarei achar. Ninguém acha Deus na marra. Você não acha Deus porque você é um fora de série. Você não acha Deus porque você tem uma inteligência iluminada. Você não acha Deus porque você é um erudito. Você não acha Deus porque você somou 2 mais 2 mais 4, 9 fora, não sei o quê, e chegou à conclusão que Deus é quem Ele diz que é. Foi não. Foi o Espírito Santo dele que instou com você, insistiu com você, até você se render. Se o buscares, Ele se deixará achar. Quando a gente é menino e brinca com menino, brincadeira de esconde-esconde, a graça está em não se deixar achar. A gente se esconde para lascar, para ninguém achar, porque a gente está brincando com um igual. Mas quando tem pai brincando com filho, avô brincando com neto, a gente se esconde deixando o corpo todo lá de fora e ainda faz zoada, porque a graça está em ser achado. Deus quer ser achado. Ele se coloca todo de fora. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia mostra conhecimento a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, sem linguagem, sem palavra, todavia a terra se enche da sua voz. Na carta aos Romanos, Paulo diz que o que Deus se pode conhecer está claramente manifesto nas coisas criadas. Essa criação toda, querido, nos fala de Deus. Aquele mazão nos fala de Deus. Uma flor que desabrocha nos fala de Deus. Um pássaro que canta nos fala de Deus. O vento que sopra nos fala de Deus. O sol que aparece e desaparece todo dia nos fala de Deus. A lua, quando brilha, nos fala de Deus. As estrelas nos falam de Deus. É Deus se deixando achar. A pergunta é: estamos procurando Ele? Estamos procurando como o rei Asa procurou, de todo
o coração. Ah, queridos, como a minha vida seria diferente se eu buscasse a Deus de todo o coração. Como seria diferente se eu buscasse a Deus como Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor. De um modo geral, nós nos agradamos do que Deus nos dá e do que Deus faz por nós. Mas agradar-se de Deus por Deus, sem Deus ter que estar trabalhando a nosso favor, agradar-se de Deus por quem Deus é. Eu gosto muito daquele cântico: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus; se a porta abrir, Ele é Deus; mas se fechar, continua sendo Deus. Não só continua sendo Deus, Ele continua a ser bom, Ele continua a ser misericordioso, Ele continua a nos amar. Aí, querido, quando esse homem vem voltando dessa peleja, que na verdade o que parecia ser um problemão foi um presentão. Zerar o etíope com 1 milhão de soldados, foi 1 milhão de empregados fazendo delivery, trazendo riqueza. Quando eles foram derrotados, eles trouxeram um tesouro enorme, enorme, para Jerusalém. Às vezes é assim, querido. Disseram a Josafá: vem um problemão contra você e já chegou. Os homens de Amon, de Moabe e de Seir se mancomunaram para vir atacar Jerusalém, para vir atacar você, rei Josafá. Aí eles disseram: vamos orar. Oraram. Quando oraram, eu disse: fique frio, nessa peleja vocês não vão ter que lutar, essa peleja não é de vocês, é minha. Se coloquem em posição e vão ver o que é que eu vou fazer para vocês. E eles subiram a ladeira de Ziz. Quando chegaram lá em cima, olharam lá para baixo, tinha 3 exércitos de defunto. Um olhou para o outro e disse: "Uxe, esse doido aqui quem é?" E os de Moabe e de Amon se juntaram, mataram o da montanha de Seir. Depois os de Moabe olharam para o de Amon olhou para o de Moabe e mataram uns aos outros. Aquela história de cobra engolindo cobra. Quando eles chegaram lá em cima, lá embaixo, tinha 3 exércitos de defuntos e um tesouro entre eles, porque as campanhas militares, os caras saíam conquistando cidade, saqueando cidade e levando o tesouro junto. Passaram 3 dias para carregar todo o tesouro. Parecia um problemão, era um presentão. É a embalagem, que às vezes é meia feia, mas lá dentro está o tesouro. Sabe, querido, Zerar o etíope, ele veio, parecia um problemão, era um presentão. E quando o rei Asa vai chegando na cidade, o profeta diz: o Senhor vai estar com você, enquanto você estiver com ele. Se você o deixar, ele vai te deixar. Por raiva? Não, por respeito. Por incrível que pareça, por respeito. E aí, quando você quiser Deus de novo, busque, e Ele vai voltar para a sua vida. E aí o rei Asa decreta uma conversão nacional. E para não ficar dúvida que ele não está de brincadeira, ele demite a mãe dele, Maaca, do posto de rainha mãe, e pega o ídolo dela e manda queimar lá embaixo no ribeiro de Cedron. Resultado: 35 anos de paz. Não houve guerra até o 35º ano.
cheio de nação contra nação, cidade contra cidade, não tem paz para quem entra, não tem paz para quem sai, não tem paz para quem está na cidade, não tem paz para quem está no campo, uma desgraceira generalizada, semelhante ao que a gente vive hoje. E ele viveu 35 anos de paz, 35 anos de paz, queridos. E a pergunta é, por que não 36? Porque no 36º ano, o rei Asa deixou Deus diante de um problema e pegou o tesouro do templo e alugou o exército da Síria, de Ben-Hadad. Mas sabia que depois esse Ben-Hadad ia ser uma desgraça na vida da nação. O Senhor está com você, Ronaldo, enquanto você quiser estar com Ele. O Senhor está com você, Jolário, enquanto você quiser estar com Ele. Se você o buscar, Ele se deixará achar. E não precisa você ser inteligente demais. Ele vai fazer zoada para que você o ache e o convide a fazer parte da sua vida, da sua família, do seu casamento, da sua empresa, da sua história. Paz não é como saúde, uma bênção que Deus manda do céu e cai de pacote na sua vida. Paz só vem com o príncipe da paz junto. Quando Moisés se desesperou para ir com um povo confuseiro para o deserto, Deus disse: a minha presença irá contigo e ela te dará descanso. Não há paz sem proximidade, sem intimidade com Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, sombra é embaixo, é encostado, é pertinho, é colado. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Quer paz? Habite, fique na sombra. Quem habita não é a mesma coisa de quem visita. Quem habita tem tempo, quem visita tem pressa. Quem habita é de casa, quem visita é de fora. Que Deus te abençoe. Amém. Esse banquete é de graça, tá, irmãos? Não paga nada. E nada poderia pagar uma palavra dessa. Isso é para toda semana, para o mês, para a vida. Que Deus continue abençoando o reverendo Carlos Alberto, para que ele continue abençoando as nossas vidas com a ministração da palavra. Eu vou orar para a gente encerrar e após a oração final e a bênção apostólica, eu gostaria que a igreja ficasse, porque nós teremos a nossa foto panorâmica, tá? Estamos encerrando esse nosso mês festivo, então haverá uma foto panorâmica aqui, pegando toda a igreja. Então, por favor, não vá embora, não se levante. A gente vai fazer essa foto aqui e depois a gente vai trazer a igreja para cá, para tirar uma foto aqui também. Então vem gente aqui para cima e a gente se organiza aqui embaixo também, tá bom? Senhor, louvado seja o teu nome pela palavra que ouvimos. E gratos ficamos
pela paz que já está instalada em nosso coração, pelo inferno que foi erradicado da nossa alma, que foi lançado fora, por causa de Jesus Cristo, príncipe da paz, que habita no meio de nós, por meio do seu Espírito, que é o Deus que habita na igreja. Obrigado por essa palavra, que ela nos guie, que ela nos fortaleça, que ela, Senhor, seja nosso alimento diário. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Vamos tirar a foto, irmãos. A equipe da mídia está aqui. Querem, por favor?